Então, o meu primeiro contato com o evangelho, com Jesus, foi muito pequena. A minha mãe, ela começou a frequentar a igreja evangélica quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, e me levou, né. Já tinha dentro da nossa casa, meus avós luteranos, enfim, né, e ela começou a frequentar a igreja evangélica e a partir dali eu segui com ela, né. Nós somos em 3 filhos, eu tenho 2 irmãos, sou a filha do meio, tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo, e ela levou os filhos, né. E eu fui crescendo ali dentro daquele ambiente. Mas eu digo que estar na igreja e conhecer Jesus são coisas Totalmente diferentes, diferentes. totalmente diferentes, né. Então você pode estar muito tempo dentro de uma igreja e não necessariamente conhecer Jesus. É verdade. E eu acho que na minha época, eu sou de 1980, né, eu tô com 42 anos, e a gente aprendia, vejo hoje, e não por maldade, isso não é Não. julgamento, não é maldade, mas a gente aprendia, conhecia um Deus de uma forma muito Aham. equivocada, Uhum. né. Era um Deus, mau, era um Deus bravo, era um Deus: "Olha, Deus está vendo o que você está fazendo, você não desobedece, você não faz nada errado, porque Deus castiga". Então, a gente era apresentado a Uhum. esse Deus, Que né. castigava, que punia, Que né? punia, que castigava. Então eu passei ali infância, adolescência, ouvindo basicamente sobre esse Deus, né. A intimidade que eu conheço hoje com Jesus, né, a paternidade de Deus, não era algo claro. E eu não falo isso com julgamento, Não, não. porque era um período, acho, da igreja e fazia muita parte da cultura que era daquela época, enfim, né, a gente sabe Uhum. que isso influencia muito. Então, pastores e as pessoas de influência religiosa, eu acredito que não faziam isso por mal, mas Eles talvez foram ensinados assim também, isso, né, porque já isso, vinha isso de anos, já vinha acontecendo de anos, né, então tu isso. passa aquilo que tu aprendeu, Exatamente. né. Era uma certa ignorância, Sim, né. sim, Tanto sim. que hoje, né, quando eu trabalho com mulheres, tem algo que eu carrego, assim, né, o versículo que a Bíblia diz assim, que: "Meu povo ele padece por falta de conhecimento". Hum. Isso para mim, assim, e não é só um conhecimento bíblico, né, é um conhecimento inclusive da ciência, um conhecimento de como o ser humano funciona, como funcionam nossos pensamentos, nossos sentimentos, relacionamentos, Sim, né. porque tudo Deus criou, né. Tudo foi Exatamente, Deus quem criou. Satanás ele vai exatamente. lá e distorce a perfeição de Deus, né. Isso, Então a gente tem que exatamente. ter esse coração aberto, mas Uhum. eu também vim de uma igreja, com bastante raiz religiosa, mas não por maldade, mas isso que você Isso. colocou pela cultura, né, por Uhum, tantos anos, e eu também não conseguia ter esse relacionamento de filha. Eu uhum. sempre me sentia não merecedora, sabe, quando Sim. alguma bênção acontecia, alguma coisa acontecia na minha Aham. vida, "Ai, mas eu não mereço Hum. isso", naquela coisa. A gente sabe que a gente não tem esse merecimento, que é pela Uhum. graça e pelo favor Sim. de Deus que nós somos imerecidos, né. Mas não mas eu carregava aquele sentimento de que Deus precisava me punir, e por Uhum. muitos anos eu carreguei isso. Uhum. E você precisa fazer aquele movimento da perfeição, né. Então Exatamente. você precisa estar o tempo inteiro buscando não errar. Então, eu vejo que a gente vai crescendo, até às vezes como um personagem, Hum, né, porque você tem que ser daquela forma para ser aceita, exatamente. inclusive por esse Deus que espera que você seja perfeita, porque senão tem uma punição para ti. Né, pode ser que isso não seja, assim, declarado, mas É. intrinsecamente você vai, moldando você mesma a isso. E também era aquela coisa assim, se tu errasse, abafa, abafa, esconde, Sim, esconde, ninguém pode sim, saber, sim, porque dentro da igreja tinha aquela capa de perfeição, né. E sim. uma vez eu escutei um pastor muito querido, assim, ele até que de Joinville, ele é de Hum, Joinville até, e eu escutei um reels dele, assim, ele falando assim que Deus, ele não coloca expectativas nenhuma na gente. hum, Aquilo me marcou demais, assim, hum, porque Deus, ele nos fez e quando tudo aconteceu, ele sabia que nós seríamos imperfeitos. hum, Então ele não coloca nenhuma expectativa de que, a minha filha, meu filho vai ser perfeito. Não, ele sabe que nós vamos errar. E às uhum, vezes as pessoas colocam na gente essa expectativa, até às vezes por sim, uma capa de religiosidade, de que não, a Aline não pode errar, a Tade não pode uhum, errar, o líder não pode errar, o pastor não pode errar, porque ele é aquela pessoa. Enquanto sim, na verdade nós somos todos humanos, todos falhos, né, e todos pecadores. sim, A diferença é que nós vivemos momentos diferentes na nossa vida, né? sim, sim. E por muitos anos eu E carreguei isso também, é infelizmente. uma visão, assim, que mudou muito quando, né, fui conhecendo um outro Jesus depois de muita coisa ter acontecido, né, é que Deus ele não fica ofendidinho, né,
muitas vezes os nossos questionamentos e as nossas dores, né? No sentido de que Deus não vai embora, nós é que nos afastamos, né? Exatamente. As nossas escolhas é que nos afastam de Deus, mas o Senhor está ali. Então, quando você começa a entender esse tipo de coisa, muda completamente o teu relacionamento com Deus.